Hoje, 19 de janeiro de 2026, vamos fazer o estudo da primeira carta de São Pedro, capítulo 3 da Escritura Sagrada, em que Pedro nos ensina a respeito do caráter das mulheres, dos maridos, dos trabalhadores, e fala também da tribulação, do sofrimento do cristão diante da incompreensão do mundo, da ignorância das trevas do mundo, e também da misteriosa viagem de Cristo depois da morte ao Hades para pregar os espíritos no Antigo Testamento que esperavam a redenção da cruz para irem ao paraíso. Então vamos proceder à leitura, começando com uma oração. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por vós procedimento como esposa, ao observar o uso honesto, comportamento cheio de temor, e o temor a Deus e a sua palavra do cristão, testemunha para incrédulos sobre o que ele não vê, não valoriza, não entende da palavra e do céu de Deus. Amém, Senhor Jesus, abençoa este estudo, abre nossa mente, ilumina o nosso entendimento, espanta todas as trevas, para que a Tua palavra marque a nossa alma e nosso espírito com a Tua luz do céu. Em nome de Jesus, amém. O testemunho fiel do caráter do cristão deve estar no casal cristão. Assim, o melhor modelo de sacrifício cristão deve ser copiado e testemunhado ao mundo que está em trevas de ganâncias e paixões, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Se os anjos eleitos prescrutam e têm autoridade para entender a salvação humana pelo sangue de Jesus, também os homens do mundo têm, por isso devemos ser esta imagem visível do Cristo para eles. O casal e o homem, a mulher e o marido formam a família, que é a base da sociedade e da igreja. E, como disse Jesus, é uma luz que se coloca no alqueire, que é uma coluna mais alta, para iluminar as trevas desse mundo, a ignorância desse mundo, a feiura desse mundo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, brincos de ouro, aparato de vestuário. Sejas, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse versículo me lembra uma vez uma visita na casa de um irmão evangélico e sua esposa, de meia idade, e eu comecei a observar a esposa do irmão e a beleza daquela irmã, né? Mas não era uma beleza comum, que não trazia nenhuma admiração, mas a alma daquela senhora me pareceu tão bela, tão generosa, tão gentil, tão santa, né? Que me chamou a atenção, nunca esqueço. É um detalhe, é um aspecto, é o encontro que você tem às vezes com a santidade das mulheres de Deus, que nos fazem refletir sobre a graça que Deus dá a essas mulheres, a esposas, ao lar, para que essa graça nas mulheres brilhe para os maridos, para os filhos e para as filhas. Verso 3 a 4, podemos observar a luz e a alma do caráter de Cristo quando vemos uma Senhora de Deus e nos jubilamos, pois é muito raro observar. Sim, o Espírito Santo nos ilumina esta face. Sem sombra de dúvida, essas senhoras se destacam. Assim também nós vemos um jovem, uma jovem,
sem tatuagem, sem corte de cabelo, sem pintura esquisita de cabelo, sem pregos na orelha, no nariz. A gente vê aquele jovem na flor da idade, da sua formosura, da sua força, da sua inteligência. E a gente admira e dá glória a Deus por isso, pelos jovens. Pois foi assim mesmo que se ataviaram estas santas mulheres de Deus outrora, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhora, da qual vós tomastes filhos, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Os exemplos de santas mulheres na Bíblia são muitas, começando por Maria, temos também as matriarcas das tribos e Elizabeth. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. As discussões trazem um afastamento de Deus entre os cônjuges, que impede a boa luz que Cristo sempre quer nos dar. Então nós devemos procurar afastar o mau humor, né? A ranzinza, um espírito, um caráter, uma alma ranzinza, que fica reclamando de tudo, né? Fica murmurando de todas as coisas, das menores coisas possíveis, prejudicando o relacionamento dentro da família e com o casal. Isso é mania de muitas mulheres que eu conheço, e até de homens maridos também, mas mais raramente. Isso eu observo mais nas mulheres. Tem que atentar para não ser uma murmuradora, né, uma ranzinza que fica reclamando de qualquer pozinho de sujeira, qualquer distração, qualquer baguncinha na casa. Finalmente, sede todos de igual ânimo e compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Deus está atento a ver o que dizemos e fazemos com nossas liberdades de expressão e ação e omissão. Somos livres, mas responderemos pelo mau uso de nossas liberdades e também, principalmente, pelas nossas palavras. É muito comum ver os protestos, olhar o lado mal das coisas, mas devemos dar o exemplo de olhar o lado bom das coisas e falar o caminho da correção das coisas. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nossas memórias criam o campo de ação de nossas almas, de valores e princípios. Por isso, é importante o estudo diário destes valores na palavra, principalmente o livro de Provérbios, Salmo, que é um exercício de luta mental, de separação do bem, do mal, da luz, das trevas, como nós precisamos praticar mentalmente na nossa alma todos os dias e todos os momentos. Princípios bíblicos e sua recordação contínua para alimentar o nosso ambiente da alma mental. Ora, quem é que os há de maltratar se forem zelosos do que é bom? Neste mundo de trevas e injustiças é possível que a soframos, mas nossa esperança de ficarmos livres e reabilitados é uma vantagem da vida de boas obras e bom caráter. Estamos estudando Carta de São Pedro, 1, capítulo 3, no verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, do testemunho do bom evangelho, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então é normal, é comum, principalmente naquele tempo do paganismo total, que aparecia o cristão falando de uma nova esperança, de uma nova religião,
e todos ficavam curiosos de saber quais as razões da fé naquela religião. E isso que Pedro está nos falando, para nós crescermos no conhecimento do Evangelho, da palavra, da sã doutrina, para podermos ter razão e ter como discursar sobre essa nossa esperança em Cristo, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o bom procedimento vosso em Cristo. Não é fácil responder às oposições, à sabedoria, à sã doutrina, nem administrar o patrimônio cultural e material da igreja tão grande que é no mundo e tão acusada e ofendida dos séculos de 2 milênios. Mas não podemos cansar nem desistir, pois o Senhor de todas as eras jamais nos abandonará e estará conosco até o fim. O fim será glorioso para os que não se cansarem nem desistir. Difamações, calúnias, ofensas e perseguições e até martírios são correntes no mundo cristão, mas o exemplo dos cristãos também são notórios no martírio da fé que se vê no mundo, apostatando na Europa e em todo lugar, como Jesus já havia profetizado, mas para os que creem, não é motivo de desistência, mas de confirmação da nossa salvação na palavra e Espírito Santo. Continuamos 1 Pedro 3, verso 17, que segue o estudo da Sagrada Escritura. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom do que praticando o que é mal. Pedro não se importava mais com seu sofrimento por Cristo, e sua dor de tê-lo negado 3 vezes é maior que qualquer coisa. Quando passamos uma experiência tão decepcionante com o nosso comportamento, nada nos assombra sofrer por Cristo. Mas diante do mal e da injustiça, jamais nos deixemos levar por provocações para agirmos de modo insensato, imoral ou violento, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados e justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, aqui a morte é a contradição, né, da morte de Cristo, que sarou nossos pecados. Pelas suas feridas fomos sarados, da nossa culpa, do nosso pecado, do nosso caráter tenebroso. O Evangelho é um milagre do Pai, assim como o seu entendimento, que é dado somente pelo Espírito Santo, já que o fenômeno da nossa salvação é único, assim como o nosso Deus Criador e Salvador. Jamais haverá outra era da criação da raça humana, como também jamais haverá outra era da criação angelical. Os homens serão recriados em Cristo agora como nova criatura e ressuscitarão para o milênio e o estado eterno. As duas criações foram da vontade do Pai e foram geradas à sua imagem. As duas degeneraram, ou seja, caíram do programa original de obedecer, amar e dar glória a Deus sempre e sempre. As duas raças angelicais e humanas decaíram por causa de uma primeira criatura, criada em perfeita graça e harmonia com Deus. O diabo e Adão eram essas primeiras criaturas que foram criadas à imagem do Criador pelo Pai, Filho e Espírito Santo, porém a ambição desmedida precipitou a ambos no pecado do orgulho, perdição e morte. Repare que Jesus nunca pronunciou o nome de Adão e sempre acusou o nome do diabo. Se as duas raças caíram, também as duas raças foram preservadas. Os anjos eleitos e os homens eleitos receberam a graça do entendimento e preservação do pecado e do mal, que levaram ao endurecimento final da desobediência manifesta nos demônios e na impenitência de muitos homens que receberam a fé no Evangelho. A fé que nos ensina que Jesus nunca morreu, mas entregou a vida humana pessoal que gerou para si em nosso favor por vontade própria e propiciação dos nossos pecados, por nós ao Pai das criaturas, que recebeu e de bom grado esse sacrifício, e ao fazê-lo conquistou a graça do reenvio do Espírito Santo da vida e santificação, que havia sido retirado dos homens que viviam centenas de anos e passaram a viver apenas 70 anos. O Pai, nos tempos de Noé, retirou do seu espírito da raça humana, que passou a viver de 963 anos como Matusalém para 70 anos. Isto fez preparando o juízo do grande dilúvio. Em menos dias também, em nossos dias também, a vida do espírito está sendo retirada dos homens, como vemos nas idolatrias das guerras comunistas da Grande Babilônia,
comercial do petróleo e terras raras e também das idolatrias de Baalins, hindus e islâmicos de guerra e destruição. O Alá é o deus Baal dos Moabitas trazido a Meca como Rubal, e o mesmo Shiva do islamismo que digo do hinduísmo, deus da destruição submetedora. Ao ressuscitar, Jesus revelou à raça humana a aceitação do Pai da nossa propiciação de pecado neste primeiro e único e vivo sacrifício eucarístico que ainda celebramos pelo Espírito Santo que recebemos. Mas esta verdade está longe dos governos das nações que nos oprimem e violentam a nós e nossos filhos com um comércio e produção agnóstica e odiosa aos valores, princípios e mandamentos do Cristo Redentor. Tragédia profetizada e agora corrente ao Armagedon da agressão ao Israel do Ocidente. Então estamos com a janela 1040, né, o hinduísmo, o islamismo e o comunismo castigando o Ocidente cristão e democrático. A opressão das nações segue agora rumo ao Armagedon do Eufrates dos Reis do Oriente, Putin e Xi Jinping. O Ocidente se prepara com os Estados Unidos, Europa e OTAN para esta grande guerra, agora não mais uma aliança de nações como a Segunda Guerra, mas um confronto hemisférico Ocidente-Oriente. O Espírito Santo de Jesus geme na igreja querendo nos salvar com esta fé e nos livrar deste mundo de ganância e violência operada por legiões de demônios e espíritos caídos sem salvação, instrumentando homens e mulheres para o pecado, droga, vícios, a imundícies, prostituição por todas as nações, pornografia, como vemos diariamente e nacionalmente com o quarto dos brasileiros sob narco-autoridades e na Venezuela chegando a 100% de autoridade narcoterroristas. Ora, o Evangelho nos revela que a hora da salvação é esta pela fé do nosso parto e graça do entendimento da nossa parte e do entendimento e santificação da parte do Pai e do Filho, que envia-nos seu Espírito aos nossos corações e almas, santificando-nos e revelando o Filho e a sua palavra que preservamos na Bíblia profética apocalíptica do Evangelho, da graça, paz, amor e esperança. Sejamos zelosos em não desperdiçar tão grande salvação e escaparmos da grande ira do dilúvio de fogo que se aproxima a este mundo e que já se manifesta na China, Roma, Irã, Venezuela, Síria, de forma explícita, bem como em outras nações agonizantes. Princípios de dores muito maiores vindouras, somos todos chamados para esta grande salvação na fé evangélica, mas sejam zelosos na palavra, louvor e oração, e obras para não desviarmos, causarmos, distrairmos, enganarmos, e cairmos desta graça, paz, esperança, fé salvadora na verdade e no Espírito da verdade, em nossas consciências, famílias de coração, amor, poderes e domínios e posses, pois o tempo urge, corre depressa, glória, riqueza e poder ao Cordeiro e ao Pai pelo Espírito concedido hoje e para sempre, único e eterno, Criador e Redentor Jesus Nazareno, homem novo da nova humanidade, esperada para a grande vingança da Jerusalém celeste, quilométrica contra a grande Babilônia da terra. Amém, amém. No qual também foi e pregou ao Espírito em prisão. Nos parece que Jesus foi pregar no seio de Abraão, anunciando a expiação dos pecados, que ficava um lugar agradável, com água, no Hades, no interior da terra, para as almas dos antigos patriarcas do Antigo Testamento, daqueles que se salvaram pela pregação de Moisés e dos profetas, e retirando ao paraíso celeste essas almas que estavam aguardando Cristo derramar o seu sangue precioso para adentrar o paraíso. A sua cruz que transformou o seio de Abraão no Hades, da terra profunda para o céu da casas do Pai, como nos revela em 1 João. Estamos fazendo o estudo da primeira carta de São Pedro, das Escrituras Sagradas, capítulo 3, no versículo 20 e 21. Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, qual depende, depois de vir para o céu, está à destra de Deus,
ficando-lhe submetida a anjos e potestades de poder. 2021, e parece que por ter sido a primeira geração a viver sem o Espírito de Deus e sem o Evangelho de Deus, os mortos antes do dilúvio receberam a visitação de Jesus, mas não sabemos se para condenação apenas ou também para a salvação, pois só Jesus comunicou com almas que foram salvas no seio de Abraão, enquanto falava às consciências culpadas que viviam o seio de Abraão além do grande abismo que os separava. Então não sabemos se Jesus ele deu uma segunda chance para os que estavam do lado do inferno do Hades ou não. Ou Jesus retirou alguns do inferno que ainda podiam se arrepender. Não sabemos se é possível uma alma do inferno sair antes do juízo final da condenação para o paraíso. É uma questão que não está clara ainda para os teólogos cristãos. Por isso, devemos e guardamos a santificação na graça de Cristo para a certeza de nossa salvação, qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando subordinados aos anjos, potestades e poderes. Então, no inferno, às vezes, eu só conheço um caso de uma alma que caiu no inferno e Jesus retirou o presidente não foi presidente da igreja Deus é Amor. Ele era um traficante, um bandido morto pela polícia, estava no inferno e Jesus retirou a sua alma para o cadáver no IML, no Rio de Janeiro. Nós não sabemos se é o que Pedro está dizendo, que Jesus foi para falar, retirar as almas que acreditaram em Abraão e nos profetas, estavam aguardando num lugar com água, um lugar agradável, no seio da terra e no seio de Abraão. E do outro lado estava o rico, como disse na parábola de Lucas 16, estava o rico no inferno, sem água, sofrendo o tormento do fogo das trevas. Pediu a Abraão que fosse avisar aos seus 5 irmãos que estavam na terra com a ressurreição do mendigo Lázaro, mas Abraão não permitiu isso, ele também não tinha poder para isso, só Cristo pode ressuscitar os mortos. E respondeu que os irmãos dele na terra tinham o profeta Moisés e os profetas que o vissem. Então essa é uma situação que nos revelou também o pastor Adão de Campos, que faleceu em Santa Maria, que desceu ao seio de Abraão e disse que agora está vazio. E ele ressuscitou no terceiro dia também no Hospital de Santa Maria, comprovado pelo diretor, pela imprensa, o milagre de um transplante que ele recebeu de coração de um anjo. Ele morreu de infarto, sem fazer cirurgia. Então, esse foi o estudo do capítulo 3 da primeira epístola de São Pedro. Se você não aceitou esse Jesus maravilhoso que nos salva, que nos ama, e esse Deus maravilhoso que deu uma esperança para a recriação deste mundo em perfeição e santidade novamente, confesse seus pecados, aceite Jesus agora. Você que é nosso irmão e está nos assistindo no canal TV Notícia Cristo Rei ou no WhatsApp Cruz de Força e Fé, eu agradeço a assistência, dê um like, comente, compartilhe, estude essa mensagem para que outras almas sejam santificadas, iluminadas e salvas em Cristo Jesus, na palavra sagrada do Cânon, isso que vos falava, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade e eu vos deixo a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com luz de misericórdia do seu rosto para você e toda a sua família. Até uma próxima oportunidade.